Senhor amados, como estão? Deus os abençoe nesse dia e que nós possamos ter hoje mais um dia na sua presença. Eu queria trazer aqui para os amados irmãos uma meditação que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39 a 46. Diz assim a palavra do Senhor. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Queridos, a história aqui nos relata, nesse texto bastante conhecido, momentos de intensa angústia que o Senhor Jesus estava passando, instantes antes dele ser preso, até a própria palavra, o texto que vai na sequência é a prisão de Jesus. Momentos que antecediam a sua prisão, crucificação e morte. A palavra do Senhor mostra que Jesus estava vivendo momentos de intensa agonia, uma agonia espiritual, algo que estava tirando a sua paz, e ele precisava conversar com o Pai, ele precisava externar isso. E como Jesus também fazia sempre essa atitude, essa atividade, ele se recolhia em determinado local e ele iria e passava ali horas conversando com Deus para conhecer a vontade de Deus, se apresentar ao Senhor, para dialogar com ele a respeito de todas as coisas que estavam acontecendo. Nós vimos, amados irmãos, que é através da palavra que Deus tem se revelado para cada um de nós. É através da palavra que Deus se mostra quem Ele é. E é através da palavra que nós vimos também o que é que Deus espera de nós e o que é que Ele tem reservado para nós, seus filhos. Mas a própria palavra também nos mostra, nos fala de uma outra ferramenta, de algo que Deus deixou para que nós pudéssemos fazer uso dela, para que pudéssemos intensificar esse canal de comunicação com o Senhor, que é exatamente a oração. E isso que o próprio Jesus fazia e fez, não só nesse momento, mas em diversos outros relatos. Se nós acompanharmos a leitura de todo o Evangelho, a gente vai ver que Jesus, por diversas vezes, ele se recolhia e se colocava numa postura de diálogo e conversa com o Pai. E a gente sabe que isso é algo que é extremamente necessário para as nossas vidas e é algo que muitas vezes nós temos feito de maneira equivocada. Nós fazemos isso de um uso de uma maneira errada. Vejam bem, Deus deixou essa ferramenta, como essa maravilhosa ferramenta, para que nós pudéssemos ter com Ele um canal de comunicação, uma intimidade maior. Porque o Senhor bem sabe que na nossa caminhada diária, na nossa vida diária, essa caminhada ela é muitas vezes árdua. Essa caminhada ela nos desgasta, ela rouba a nossa energia, ela tira de nós as nossas forças, o nosso ânimo, e nós precisamos ter exatamente essa recarga, esse momento de fortalecimento, esse momento que a gente possa utilizar e não deixar com que as coisas do dia a dia venham e nos afastem da vontade de Deus, dos propósitos de Deus para nós. Mas como disse, muitas vezes essa ferramenta oração ela é utilizada por nós de maneira equivocada. Nós somos hoje uma geração extremamente imediatista, nós somos uma geração que gostamos de respostas rápidas, fast food. Então utilizamos muitas vezes essa metodologia da oração como se fosse uma mágica. Eu vou ali, vou e peço em oração e estalo os dedos e o meu desejo ele é satisfeito, a minha vontade ela é suprida e não é isso que a palavra nos ensina. A outra maneira também que usamos de maneira errada é que nós só buscamos a Deus e conversar com Deus em nossos momentos de sufoco, momentos de intensa agonia. A palavra de Deus mostrou nesse texto aqui de Lucas que Jesus estava em agonia, mas ele estava buscando a vontade do Pai. E esta é uma maneira que ele estava em oração, mas em todas as outras ele se recolhia e dialogava diariamente com o Senhor.
E aí o que essa palavra nos ensina é que a gente não pode utilizar Deus como sendo um Deus prateleiro, um Deus supermercado, que vai ali simplesmente busca a satisfação e o suprimento das nossas vontades, e aquilo ali vai simplesmente, na hora que eu estiver precisando, e me abasteço. E não é, volto a dizer, assim que a palavra nos ensina. E a terceira maneira que nós utilizamos de modo errado essa palavra, a oração, é aquela de um legalismo, algo mecânico, sem sinceridade, sem contrição, simplesmente nos últimos momentos de nosso dia, e quando já fizemos todas as nossas vontades e todo aquele nosso trabalho, a gente reserva alguns segundos, alguns minutinhos para conversar com Deus e apresentamos a Deus: olha Deus, tu conheces todas as coisas, está aí, boa noite, amém, muito obrigado por tudo. E aquilo ali mecânico, sem uma contrição. E mais uma vez eu repito, não foi para isso que Deus deixou a ferramenta de oração. Oração é uma forma que Deus usa para que Ele se comunique conosco, para que nós possamos nos comunicar com Ele. É através da oração que nós podemos ter um grau de intimidade e conhecimento maior. Certa vez alguém me interpelou e perguntou: olha, Deus não é onisciente? E se Ele é onisciente, por que é que preciso eu orar? Deus não já sabe todas as minhas necessidades? Então não tem necessidade de estar fazendo minhas orações o tempo todo. Eu parei, pensei um pouco e respondi: é verdade. Deus de fato conhece todas as coisas, mas nós não. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de trazer para os amados irmãos nesse momento. Para que orar então, se Deus já conhece todas as coisas? E aí eu posso passar a responder: para que orar? Orar para conhecer mais a Deus. Orar para conhecer o Espírito Santo que está em nós e que habita em nós. Orar para que tenhamos com Ele a intimidade necessária para que a gente possa ter um grau de comunhão, de relacionamento e de intimidade maior. Orar para conhecer a vontade dEle. A vontade dEle para as nossas vidas, a vontade dEle para os nossos anseios, a vontade dEle para as nossas solicitações. No momento em que a gente passa e descobre descobre mais quem é Deus e aquilo que Ele quer para nós, nós imediatamente também passamos a nos conhecer melhor. Então a oração ela serve para que a gente possa se conhecer, e uma das coisas mais tremendas que a gente conhece na oração é que a gente passa a conhecer que nós somos completamente dependentes de Deus. E se assim passamos a conhecer a nossa dependência de Deus, nós passamos a orar para que a gente possa se humilhar diante dEle. Se humilhar para pedir perdão, se humilhar para pedir misericórdia, orar por salvação, orar por cura, orar para ouvir as respostas que Deus tem para nós. Enfim, orar para nos conhecer melhor. E ao nos conhecer melhor, sabemos que Deus é quem tem a melhor resposta para nós. É através da oração, amados irmãos, que nós nos tornamos melhores. É através da oração que nós podemos nos fortalecer, porque passamos a depender de Deus e a seguir aquilo que Ele tem respondido para nós. Oração para que possa trazer em nosso interior o ânimo necessário para que a gente permaneça de pé. E como Jesus mesmo disse aos seus discípulos, orar para que não caiamos em tentação. Tentação de nos desviar da vontade de Deus, tentação de fazer aquilo que não é bom para nós, tentação para fazer aquilo que vai de encontro à vontade de Deus para as nossas vidas. Enfim, oração para que a gente possa ter uma vida muito mais fortalecida no Senhor. E aí, para que a gente possa ter entendimento, algo aqui está tremendo nesse versículo 42 desse capítulo 22 que lemos. Jesus, quando estava em oração com o Pai, ele disse: Pai, se tu quiseres, passa de mim esse cálice, passa de mim essa situação que está prestes a acontecer. Passa de mim, Senhor, todo esse peso espiritual que vem sobre a minha vida, que esse peso espiritual vai me afastar de Ti. E eu sei o que é que significa receber todo o pecado da humanidade. Isso significa que Tu que és santo, Tu vais ficar longe de mim, eu vou me afastar de Ti, porque o pecado que eu vou carregar não Te agrada, o pecado vai me fazer me afastar de Ti. E isso vai me fazer sofrer, e eu não quero isso.
mas ainda assim, humildemente eu reconheço qual é e reconheço qual é a tua vontade sobre a minha vida, e ainda assim que seja feita essa tua vontade sobre mim. E esse intenso reconhecimento do que estava para acontecer, amados, fez com que Jesus externasse no seu corpo, naquela maior agonia, gotas de sangue, aquele estresse, porque ele sabia exatamente o que estava para vir sobre sua vida. Aquele pecado da humanidade, o afastamento de um Pai Santo, um Pai de amor, o que é que estaria gerando sobre ele? Mas ainda assim, no momento de extrema humildade e serviço e servidão ao Senhor, ele chega e diz: Senhor, meu Pai, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Amados, tem algo que é tremendo na palavra de Deus. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 9 em diante, ele nos dá uma receita maravilhosa da maneira como nós precisamos orar e nos apresentar ao Pai. E ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não os deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesse momento aqui, amados irmãos, Jesus nos dá uma receita maravilhosa de como nos apresentar a Deus em oração. Deus, no momento em que nos colocamos diante dele, nós temos que ter uma postura de humildade e reconhecimento de quem é o nosso Deus. Então, o nosso primeiro momento é de exaltação, adoração e de entrega ao Senhor aquilo que de fato ele merece: honra, louvor e adoração. De imediato nós convocamos, nós clamamos que a vontade de Deus venha sobre nossa vida de maneira soberana. É Ele que determina sobre nós a sua vontade. Para a partir daí nós colocarmos diante de Deus as nossas petições. Senhor, o nosso pão não nos deixa faltar. Senhor, as coisas que estão ao nosso redor. Senhor, a minha vontade é essa, o meu desejo é essa, a minha situação é essa. Vem no meu socorro, vem diante de mim e nos traz a resposta daquilo que eu preciso. Mas o Senhor também nos coloca de maneira tremenda aquilo que Ele requer que nós façamos. Ele quer que nós também, diante dele, com humildade, nós peçamos perdão sobre todas as nossas faltas, para que a gente possa, através de uma vida santa, poder nos aproximarmos também dele. Mas o que é que ele faz? Olha, vocês querem pedir perdão a mim? Tudo bem, mas da mesma maneira como outras pessoas te machucaram, te magoaram, vocês perdoem eles para que vocês também possam receber o perdão do Pai. Ou seja, amados irmãos, a oração é um canal, é um meio de comunicação com Deus tremendo acerca daquilo que nós precisamos ter diante de Deus. Humildade, reconhecimento, dependência, de maneira que a gente possa conhecer melhor a Ele, nos conhecermos melhor e passarmos com isso também conhecermos mais ao nosso semelhante, ao nosso próximo, para que a gente também possa ter um canal de comunicação maior uns com os outros. Enfim, como aquilo que Deus está dizendo, que não seja feito a nossa vontade, mas sim a vontade dele em nossas vidas. Deus abençoe, amados irmãos, nesse dia, mais uma vez, para que nós possamos ter hoje, através da oração, um momento de reconhecimento quem nós somos e quem Deus é, para que a gente possa ter uma vida mais firme e possamos ser encontrados de pé todas as vezes que o Senhor olhar para nós. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.